Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Aqui para cumprir com a minha palavra e fazer um vídeo a falar um pouco do que é um cronograma capilar. Sim, o primeiro vídeo do canal estava para ser como eu monto o meu cronograma capilar, já que o canal é a falar da minha jornada capilar. Então eu queria mostrar mais ou menos como montar um cronograma capilar desestressado. Mas eu vi que não adianta muito nós falarmos disso sem antes saber ao certo o que é então um cronograma capilar. Saber de uma vez por todas como funciona, como desmistificar essa coisa toda de cronograma, e nós vamos ver que é algo bem simples. Então, para quem já sabe desse conteúdo, Bom, eu espero realmente que esse vídeo seja inútil para a maior parte das pessoas que assistir. Sim, que já saibam desse conteúdo e que já apliquem, né? Mas para quem não sabe, vem comigo que hoje nós vamos saber de uma vez por todas. Primeiro, o que é realmente um cronograma capilar? Por definição, é uma agenda de cuidados do cabelo, por definição. Mas eu quero ilustrar de uma outra forma o que é um cronograma capilar. Sim, eu quero que nós tenhamos o cronograma como um cardápio. Um cardápio é uma lista do que vai se comer, né? Principalmente para algumas casas que têm assim o cardápio semanal, sabem, segunda vamos comer isso, terça, quarta, aquilo e por aí fora. Então, o cronograma é mais ou menos isso. É dessa forma que nós devemos levar o cronograma capilar. Por quê? Porque facilmente nós temos a tendência de... como é que eu vou falar isso? Sem soar assim rude. Nós não temos muito compromisso com agendas. Digo, o ser humano em geral não tem muito compromisso, principalmente se não for algo que nós achamos importante. Então, uma agenda é algo que eu posso fazer, como posso não fazer. E não só também, muitas pessoas, por exemplo, que já sabem mais ou menos o que é preciso fazer um tratamento no cabelo e tudo mais, fazem qualquer tratamento, qualquer coisa. Tipo, disseram que folha de bananeira trata os fios, então vou fazer. Disseram que tratamento de abacaxi faz bem, vou fazer. Disseram que isso, vou fazer. Então, tendo o cronograma como um cardápio, nós sabemos ao certo o que dar ao nosso cabelo. O que o nosso cabelo está a precisar. Por isso é que eu pretendo ilustrar dessa forma. Por quê? Porque, começando para início de conversa, o nosso cabelo não é autotrófico. Lamento dizer isso. Da mesma forma que nós não somos seres autotróficos, o nosso organismo não é autotrófico, o nosso cabelo também não é. Para quem já esqueceu das aulas de biologia, seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento, são aqueles que não precisam de coisas externas para se alimentar, eles próprios se bastam. E o nosso cabelo não é assim. Nós, em si, o nosso corpo é heterotrófico. Nós somos seres heterotróficos. Nós precisamos nos alimentar. eu estou aqui com uma xerográfica porque eu estava a apontar aqui alguns pontos, porque eu me perco com facilidade e também não sou profissional ainda nessas coisas, então, como eu estava a dizer, Nós facilmente... olha, agora já me perdi, estava onde? Já não sei, não lembro, mas eu estava a falar que nós precisamos saber o que o nosso cabelo precisa, né? E sabendo disso, nós temos a facilidade de entender o nosso cabelo e de cuidar dele, de realmente deixá-lo saudável. O nosso corpo precisa de água. Nós somos seres compostos por 70% de água. 70% do nosso organismo é água. E nós precisamos diariamente de nos hidratar. Diariamente nós precisamos disso. Então, a primeira etapa do cronograma capilar também é água. Hidratação. Hidratação nada mais é do que repor a água aos fios, repor a água que se perde ao longo do tempo, que por causa de agentes externos e tudo mais, nós perdemos essa hidratação. Então, nós vamos repor nessa etapa. Por isso é que ela é a mais importante do cronograma. Da mesma forma que para o nosso organismo é também a coisa mais importante. A segunda etapa é a nutrição. A nutrição é simplesmente repor
lipídios, ou seja, óleo ao cabelo, porque o nosso cabelo precisa também de óleos, precisa de ter aquele cuidado, porque o óleo faz com que o cabelo fique mais maleável, com mais brilho, mais sedoso, mais tudo, mas não só, ele nutre mesmo o fio. Na etapa de nutrição vamos falar um pouquinho sobre isso, porque depois vou desmistificar cada etapa quando tivermos de falar delas particularmente, né? Mas é mais ou menos assim. Tem óleos que fazem bem ao organismo e tem óleos que fazem mal. Por exemplo, quem estuda isso, né, no meu caso, nós sabemos que existem gorduras cis e gordura trans. Gordura cis é a gordura boa, são óleos vegetais, são gorduras benéficas ao nosso organismo. E a gordura trans é essa gordura que causa colesterol, causa essas hipertensões, muita coisa que é maléfica para o organismo. Então, a gordura trans é uma má gordura. Da mesma forma que para o nosso cabelo também tem gordura boa e gordura má. Mas quando falamos da etapa de nutrição, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por isso, voltando novamente, outra vez mais de novo, eu vou repetir. É importante seguir com as etapas por causa disso. Porque cada uma tem a sua função específica. Então não vamos atropelar, não vamos. E a última etapa é a reconstrução. Estou olhando muito para o meu caderno, mas não é porque eu estou a ler, é mesmo só um subterfúgio, porque não estou acostumada ainda com câmera, né? Então tenho que coisas parecer a mente. Voltando, a última etapa é a etapa de reconstrução, que é a etapa que devolve a massa do cabelo, devolve as proteínas, os nutrientes, os aminoácidos para o cabelo, porque o nosso fio, a nossa fibra capilar, que é o fio de cabelo, ela é composta por 90% de queratina. Tanto o cabelo como as unhas são compostos por 90% do nosso cabelo, 90% das nossas unhas é queratina. Então, a etapa da reconstrução é para repor mais ou menos essa queratina, repor essa massa que se perde por causa dos agentes externos, seja os raios solares, ultravioletas, poeira, essa coisa toda que danifica o cabelo muitas vezes. Então, nós repomos essa massa nessa etapa de reconstrução. Por isso é que ela, não vou dizer que é a menos importante, mas é a que nós menos precisamos fazer ao longo, ou seja, no nosso cronograma capilar, porque nós só precisamos fazer a reconstrução uma vez por semana, no máximo duas vezes por semana, porque se nós fazemos demais a reconstrução, ele acaba enrijecendo muito o fio e o fio fica, como é que eu posso dizer? Assim, explicando em palavras assim bem curtas e objetivas, é como se ela enrijecesse o fio e por causa disso o fio fica mais quebradiço. Pode criar assim um efeito contrário. Por isso é que eu ainda disse, quando nós fazemos um tratamento, precisamos saber para que esse tratamento serve. Porque se for um tratamento de uma etapa que não é aquela etapa, então acaba criando o efeito contrário, que é o exemplo da reconstrução. Se ela for feita em demasia, acaba sim danificando o fio. E é isso, é basicamente um resumo, não sei se foi resumo, porque o vídeo ficou um pouquinho longo, mais do que eu esperava, mas é mais ou menos isso que eu queria passar para início de conversa. Hidratação, nutrição, reconstrução, as 3 etapas do nosso cardápio, daquilo que o nosso cabelo precisa. E por que eu digo que é como se fosse um cardápio? Porque imagina, quando nós trançamos o cabelo, nós ficamos muito tempo sem dar nada ao cabelo, sem alimentar essa fibra. Às vezes ficamos 2, 3, 4 semanas ou mais tempo com as tranças, que nós chamamos penteados protetores, né? Que elas também são boas, às vezes ajudam a proteger o cabelo. Mas por o cabelo ficar muito tempo sem nenhum tipo de nutriente, sem ser alimentado, sem nada, como é que ele sai daí? Precisando de muita água, com muita sede, em outras palavras, porque nós podemos comparar o nosso cabelo que está saindo umas tranças como uma pessoa que está saindo do deserto do Saara aqui.
Imagina uma pessoa que ficou muito tempo no deserto, sem beber, sem comer nada. Ainda que a pessoa tenha muita fome, ainda que a pessoa tenha muita sede, a primeira coisa que essa pessoa vai precisar é de água. Só depois de outras coisas. Então, nós não vamos chegar, por exemplo, ilustrando para quem usa qualquer tipo de tratamento sem seguir com o cronograma. Você vai chegar, vai tirar as tranças do cabelo e vai meter um tratamento de abacate. De sei lá o que, qualquer coisa que não seja hidratante. O que o cabelo até pode sim responder bem, pode sim até não partir assim de primeira, mas se isso for uma constante, ele vai quebrando, por isso é importante, os tratamentos são importantes para o cuidado do cabelo, para a retenção capilar. E o que é a retenção capilar? Retenção capilar nada mais é do que manter os fios que já existem, tipo, cuidar do cabelo que já existe na cabeça para que ele não parta. É mais ou menos isso. Essa é a retenção capilar. Por quê? Porque todo o cabelo cresce. Todo cabelo cresce. Uns crescem num ritmo um pouquinho mais acelerado, uns num ritmo um pouquinho menos desacelerado, mas todo o cabelo cresce, em média 1 centímetro por mês. Só que, principalmente para quem tem um cabelo alisado como o meu, nós vemos que o cabelo alisado se quebra com facilidade. E para reter esse comprimento, eu preciso de tratar o cabelo para que esse cabelo já existente não quebre. E o que eu quero é que ele continue aqui para que eu possa ver cada vez mais o comprimento. Então, é mais ou menos isso. Se o teu cabelo vai partindo, à medida que for crescendo, vai partindo, ele cresce, parte. Como é que você vai ver comprimento no cabelo? Como é que você vai ver que ele realmente não está a ficar longo? Não tem como, porque ele está a partir. Então, o que nós lutamos, na verdade, é que ele não se quebre. E para ele não se quebrar, é preciso cuidados, é preciso alimentá-lo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha. É mentira, dá um like, um gostei para valorizar o trabalho, né? Porque não é fácil, ainda por cima para uma principiante como eu. É isso. Comentem, deem sugestões de vídeos e até a próxima. Beijo.